Se a sua família jogou você na rua, então esta noite você vai dividir meu teto. Mesmo que ele seja só um pedaço de papelão. Você não vai entrar de novo. Clara, esta casa não é mais seu lugar, disse Helena Azevedo, parada no alto da escadaria de mármore. Com a voz tão fria que parecia pertencer às paredes e não a uma mãe, Clara segurava a alça da bolsa vazia, os dedos tremendo, enquanto Bianca surgia atrás da mãe usando um robe de seda clara e um sorriso pequeno demais para esconder a crueldade. Mamãe só está protegendo a família, Bianca murmurou, encostando a cabeça no ombro de Helena. Você sempre traz problema. Clara olhou para o pai, sentado na sala com um copo de uísque intocado, e perguntou, com a garganta apertada: O senhor também quer que eu vá embora? Antônio Azevedo não levantou os olhos. Faça isso sem escândalo. A frase foi pior que um tapa. Clara deu um passo para dentro, mas o segurança fechou a porta pela metade. Minhas roupas? Meus documentos. Pelo menos isso. Helena apertou os lábios e respondeu: Você devia ter pensado nisso antes de envergonhar sua irmã. Bianca soltou uma risada baixa. Vai. Clara. Talvez alguém na rua tenha pena de você. A chuva fina de São Paulo não caía como tempestade, mas como humilhação insistente, grudando no cabelo de Clara, no vestido simples que ela ainda usava desde o jantar interrompido, nas sandálias que não tinham sido feitas para andar por calçadas molhadas. A casa dos Azevedo, iluminada por dentro, parecia um aquário de luxo onde ela jamais tinha sido peixe. Apenas uma rachadura no vidro. O portão se fechou atrás dela com um ruído metálico. Definitivo. E Clara ficou alguns segundos parada diante da rua vazia de jardins, esperando que alguém se arrependesse. Ninguém chamou. Nenhuma janela se abriu. O mundo continuou funcionando como se uma filha pudesse ser descartada entre uma taça de vinho e um contrato de casamento. Ela tentou ligar o celular por hábito, mas lembrou que Bianca o havia arrancado de sua mão durante a discussão, dizendo que aparelhos comprados pela família pertenciam à família. Clara riu Sampson. Nem o direito de pedir ajuda tinham deixado com ela. Ela caminhou sem direção até os saltos machucarem seus pés e a elegância do bairro começar a desaparecer atrás de avenidas mais barulhentas. Vitrines fechadas e pontos de ônibus onde desconhecidos evitavam olhar por tempo demais. No fundo da bolsa havia apenas um guardanapo amassado, uma chave antiga que já não abria porta alguma e meio pão doce embrulhado, comprado naquela tarde, antes de tudo ruir. Clara o encontrou com os dedos frios por um instante ridículo. Pensou em guardá-lo para o café da manhã de um amanhã que talvez nem tivesse. Foi então que viu o homem sentado sob a marquise rachada de uma banca fechada, envolto em um casaco velho, com a barba por fazer e um pedaço de papelão protegendo os joelhos da água que escorria pela calçada. Ele levantou os olhos antes que ela se aproximasse. Clara reconheceu aquele rosto. 3 dias antes, perto de uma padaria, ela havia dividido com ele outro pedaço de pão. Enquanto Bianca reclamava que Clara gostava de se misturar com lixo, você de novo, ele disse. A voz rouca, mas firme demais para alguém vencido pela rua. Clara apertou o pão contra o peito e respondeu, tentando manter alguma dignidade. Hoje eu não tenho muito para dividir. O homem olhou para o portão distante da cidade rica, que ainda parecia refletido nos ombros dela. Depois para seus pés feridos. Parece que hoje é você quem precisa sentar. Clara não queria chorar na frente de um estranho. Muito menos de um estranho que provavelmente tinha menos que ela. Mas o corpo escolheu por ela. Ela se sentou na ponta da marquise, mantendo distância, e ofereceu metade do pão. É tudo que sobrou. Ele não pegou de imediato. Você foi expulsa. A pergunta foi direta, quase indecente.
Clara tentou sorrir. Fui promovida a ninguém. Ele partiu o pedaço ao meio outra vez e devolveu a maior parte para ela. Então coma. Ninguém sobrevive a uma noite fria só com orgulho. Ela olhou para a mão suja dele, para os dedos longos, marcados por calos que pareciam recentes demais. E aceitou. O silêncio entre eles durou pouco. Não porque fosse confortável, mas porque a dor de Clara precisava escapar por alguma fresta. Ela contou sem contar tudo, deixando as palavras saírem em pedaços. A irmã perfeita. A mãe que preferia aparências. O pai que nunca defendia ninguém quando sua reputação estava em jogo. O homem ouviu sem interromper, com os olhos fixos na rua. Mas a cada nome de família importante que passava pela boca de Clara, algo em seu maxilar endurecia. Quando ela mencionou que Bianca se casaria com o filho de um empresário ligado ao setor imobiliário, ele soltou um ar curto pelo nariz, como se conhecesse o cheiro daquele mundo. Você entende dessas coisas? Clara perguntou. Ele demorou a responder. Entendo o suficiente para saber que família rica chama crueldade de estratégia. A frase a atingiu mais do que deveria. Havia amargura ali, mas também precisão. Qual é o seu nome? Ela perguntou. Rafael. Sou Rafael. Nenhum sobrenome. Clara não insistiu. Pessoas feridas reconhecem portas trancadas em outras pessoas. Um carro preto passou devagar pela rua lateral, sem pressa de chegar a lugar algum. Rafael parou de mastigar. O gesto foi mínimo, mas Clara percebeu porque naquela noite seus sentidos pareciam abertos pela perda. Ele puxou o casaco velho mais para perto do corpo e virou o rosto para a sombra da banca, como se quisesse desaparecer. Clara seguiu o olhar dele e viu o vidro escuro do carro refletindo as luzes amarelas do ponto de ônibus. Você conhece aquele carro? Rafael deu de ombros, mas sua mão fechou com força em torno de alguma coisa dentro do bolso. Em São Paulo. Todo carro preto parece estar seguindo alguém. A resposta tentou soar indiferente e falhou. Clara notou um brilho rápido entre os dedos dele. Talvez um anel. Talvez uma moeda antiga. Antes que Rafael escondesse tudo de novo. Ela deveria ter sentido medo. Em vez disso, sentiu uma estranha solidariedade. Ele também estava fugindo de alguma coisa. Talvez não da fome. Talvez de algo muito mais limpo por fora e muito mais podre por dentro. Você tem para onde ir? Rafael perguntou. Depois que o carro desapareceu, Clara abriu a boca para mentir. Mas estava cansada demais para sustentar qualquer orgulho. Não. Ele olhou para a marquise quebrada, para o papelão úmido, para o espaço estreito entre uma coluna e a porta metálica da banca. Então fica deste lado. A água escorre menos por aqui. Clara quase riu. Você está me oferecendo metade da sua calçada. Rafael ergueu os olhos. E pela primeira vez ela viu algo parecido com ironia nobre atravessar a sujeira do rosto. Se a sua família jogou você na rua, então, esta noite, você vai dividir meu teto, mesmo que ele seja só um pedaço de papelão. A frase deveria ser absurda. Deveria fazê-la se levantar e procurar qualquer delegacia, qualquer igreja aberta, qualquer recepção de hotel onde a expulsariam com mais educação, mas Clara sentiu o peito se quebrar de um jeito diferente. Não era dor, era o susto de ser acolhida por quem não tinha nada. Eles dividiram a marquise como dois sobreviventes de naufrágios diferentes, separados por alguns centímetros e por segredos que nenhum dos dois pretendia revelar. Rafael arrancou uma parte seca do papelão e colocou sob os pés dela, fingindo que era apenas praticidade. Não cuidado. Clara tirou as sandálias. Viu a pele ferida e mordeu o lábio para não gemer. Você devia ir a um pronto atendimento amanhã, ele disse. E pagar com o quê? Gratidão. Rafael virou o rosto. E uma sombra de sorriso apareceu. Gratidão é moeda que só pobre aceita. Rico prefere contrato. Clara pensou na papelada que Helena tentara obrigá-la a assinar naquela noite.
Uma declaração abrindo mão de qualquer participação futura nos negócios da família. Como se ela fosse culpada por ter nascido antes de Bianca. Minha mãe queria que eu assinasse uma renúncia. Ela confessou. Rafael ficou imóvel. Você assinou não? O olhar dele mudou. Ficou mais vivo, quase orgulhoso. Então talvez eles tenham subestimado você. Clara abraçou os joelhos. Eles sempre subestimaram. Eu só acreditei por tempo demais. Do outro lado da cidade, na mansão Azevedo. Bianca observava as próprias unhas enquanto Helena falava ao telefone com uma voz baixa e urgente. Ela saiu sem documentos. Tim. Não. Antônio não vai voltar atrás. A prioridade é manter a reunião de amanhã com os Castro. Bianca sorriu ao ouvir o sobrenome do noivo. Mas seu sorriso tremeu quando a mãe acrescentou: Clara não pode aparecer até o jantar de anúncio. Havia medo na frase. Não apenas raiva. Bianca conhecia aquele medo. Clara tinha sido a filha difícil porque fazia perguntas. Porque lembrava o pai de promessas antigas. Porque possuía uma teimosia silenciosa que ameaçava a narrativa perfeita criada para Bianca. Ela vai tentar voltar. Bianca disse depois que Helena desligou. A mãe ajeitou o colar de pérolas e respondeu: Então faremos todos acreditarem que ela saiu porque quis. Bianca caminhou até a janela e olhou a chuva. Por um segundo. Sua expressão perdeu a doçura ensaiada. Ela não queria apenas vencer Clara. Queria apagá-la. Porque enquanto Clara existisse, Bianca jamais teria certeza de ser amada por mérito próprio, na Marquisa. Clara acordou de um cochilo breve com o som de vozes masculinas ao longe. Rafael já estava de pé, encostado na lateral da banca, observando dois homens de terno atravessarem a calçada oposta sem olhar diretamente para eles. Eram discretos demais para serem curiosos e arrumados demais para estarem perdidos. Rafael, Clara sussurrou. Quem são eles? Ele não respondeu de imediato. Colocou um dedo diante dos lábios com a outra mão. Puxou o capuz do casaco mais baixo. Clara sentiu o medo subir pelo estômago. Um dos homens parou perto do poste e falou ao celular. Não está aqui. Se o herdeiro aparecer, o Dr. Otávio quer ser avisado antes da imprensa. A palavra herdeiro cortou a noite. Clara olhou para Rafael. Mas ele evitou seus olhos. De repente, aquele homem sem sobrenome parecia grande demais para caber no papelão. Os homens seguiram adiante. E só quando a rua voltou ao silêncio, Rafael respirou. Clara murmurou. Você ouviu isso? Ele respondeu baixo. Ouvi coisas demais na vida. Clara se afastou alguns centímetros. Não por nojo, mas por instinto. Quem é você? Rafael passou a mão pelo rosto molhado e a sujeira não conseguiu esconder o cansaço real. Por um momento, ele pareceu pronto para contar tudo. Depois, a velha muralha voltou aos olhos dele. Alguém que aprendeu que nome pode matar. Clara sentiu raiva. Não dele exatamente, mas de mais uma porta fechada diante dela. Eu acabei de ser jogada fora por gente que dizia me amar. Não preciso de outro mistério me usando como peça. A frase escapou mais dura do que ela esperava. Rafael absorveu o golpe sem se defender. Você tem razão. Essa resposta a desarmou. Ele tirou o casaco velho dos ombros e o colocou sobre os dela. Apesar do frio. Não confie em mim ainda. Clara. Só sobreviva a esta noite. Ela segurou o tecido gasto, sentindo no forro uma costura rígida, como se houvesse algo escondido ali dentro, antes que pudesse perguntar. Rafael desviou o assunto amanhã. Você pega seus documentos. Não porque eles deixam. Porque você decide. A primeira luz da manhã encontrou Clara sentada sob a marquise, com os olhos inchados e o casaco de Rafael cobrindo seus ombros. A cidade acordava sem pedir desculpas. Ônibus rangendo. Vendedores abrindo portas. Executivos passando rápido com café nas mãos.
cada pessoa carregando uma urgência que não incluía a tragédia dos outros. Rafael voltou de uma padaria simples com 2 cafés pequenos e um pão na chapa embrulhado em papel. Clara olhou para ele. Surpresa. Você tinha dinheiro. Ele entregou o copo sem encará-la. Eu tinha uma dívida com o dono. A resposta veio rápida demais. Clara não discutiu. Bebeu o café quente como se fosse remédio. Em algum lugar dentro dela, uma parte ainda esperava a mãe ligar. O pai mandar um motorista. Bianca se arrepender. Mas outra parte, menor e mais honesta. Olhava para Rafael e entendia que a primeira pessoa a lhe oferecer um teto naquela noite tinha sido justamente quem o mundo mandava ignorar. Quando Clara se levantou, os pés doeram, mas ela não caiu. Rafael observou isso com atenção silenciosa, como se medisse não sua fraqueza, mas sua capacidade de continuar. Você vai voltar para aquela casa, ele disse. Não era pergunta. Clara apertou o casaco contra o corpo. Vou buscar meus documentos e a foto da minha mãe biológica. Só isso. Rafael franziu a testa ao ouvir biológica, mas não pediu explicações. Também tinha seus próprios túmulos guardados. Eles vão tentar fazer você assinar alguma coisa. Eu não vou assinar. Vão dizer que você não tem escolha. Clara olhou para a avenida, onde os prédios de vidro refletiam um sol pálido. Pela primeira vez desde a noite anterior. Sua voz saiu sem tremer. Então eu vou aprender a ter. Rafael inclinou a cabeça. E em seus olhos passou uma emoção que ele rapidamente escondeu. Orgulho. Talvez. Saudade de alguém corajoso. Ou medo de se importar. Atrás deles. Do outro lado da rua. O mesmo carro preto surgiu de novo. Lento como uma ameaça educada. Rafael viu. Clara também. Ele se aproximou apenas o suficiente para falar sem que os outros ouvissem. Quando entrarmos no bairro deles, você não diz que me conhece. Clara estreitou os olhos. Entrarmos, Rafael segurou o copo vazio até amassá-lo sem perceber. Você acha que eu vou deixar você voltar sozinha para uma casa onde te expulsaram sem sapatos decentes? Ela deveria recusar. Era o sensato, mas a solidão da noite anterior ainda estava fresca demais. E havia algo nele que a assustava menos que a própria família. E se aqueles homens estiverem atrás de você? Rafael olhou para o carro preto, depois para Clara. E por um segundo o mendigo desapareceu. No lugar dele, surgiu um homem acostumado a calcular riscos, a comandar silêncios, a sobreviver entre lobos de terno. Então eles vão ter que esperar, ele disse. Hoje, primeiro, nós recuperamos o que é seu. Clara não sabia que, ao aceitar aquele homem ao seu lado, estava entrando em uma guerra muito maior que a sua. Só sabia que, pela primeira vez, não voltaria de cabeça baixa. Clara voltou a Jardins com o casaco velho de Rafael sobre os ombros e os pés doloridos dentro das sandálias úmidas, sentindo que cada portão alto do bairro a reconhecia como uma intrusa. Rafael caminhava alguns passos atrás, com a cabeça baixa, as mãos nos bolsos e o capuz escondendo parte do rosto. Mas nada em sua postura parecia realmente submisso. Ele havia insistido para descer 2 ruas antes da mansão Azevedo. Daqui em diante, você vai sozinha até o portão, ele disse, sem olhá-la por muito tempo. Clara apertou a bolsa vazia contra o corpo e respondeu. Ontem, eu fui expulsa. Hoje talvez chamem a polícia. Rafael inclinou o rosto, os olhos atentos às câmeras discretas nos muros. Eles querem silêncio. Clara, gente como sua família não chama escândalo quando está tentando parecer perfeita. Ela não gostou de como ele entendia aquilo tão bem. Você fala como se conhecesse esse mundo por dentro. Ele desviou o olhar para uma guarita envidraçada no fim da rua. Conheço o bastante para saber onde ele apodrece. Antes que Clara pudesse perguntar mais, Rafael acrescentou em voz baixa.
Não aceite água. Não assine papel. Não fique incômodo sem saída. E se alguém disser que você não tem escolha, peça para repetir olhando nos seus olhos. O segurança do portão quase não reconheceu Clara à primeira vista. Ou fingiu não reconhecer, para ter tempo de avisar alguém pelo rádio, preso ao ombro. A moça que saíra na noite anterior como vergonha da família voltava coberta por um casaco masculino gasto, com cabelos presos de qualquer jeito e uma firmeza estranha na expressão. Senhorita Clara, a dona Helena não autorizou sua entrada. Ele disse, usando o tom treinado de quem queria parecer educado enquanto obedecia a uma crueldade. Clara ergueu o queixo. Eu vim buscar meus documentos, algumas roupas e uma fotografia da minha mãe. Não vim pedir abrigo. O segurança hesitou. Pela câmera. Helena certamente assistia. Minutos depois, o portão se abriu apenas o suficiente para Clara passar. Como se a casa ainda tivesse medo de ser contaminada por ela. Ao atravessar o jardim impecável, Clara sentiu o cheiro das flores importadas que Helena mandava trocar toda semana para impressionar visitas. E a lembrança da noite anterior quase a dobrou. Mas ela continuou. Atrás dela, do outro lado da rua, Rafael desapareceu sob a sombra de uma árvore. E só seus olhos seguiam cada movimento no reflexo dos vidros. Helena esperava na sala principal com um vestido claro e expressão de velório social, enquanto Bianca descia a escada devagar, como se entrasse em cena. Antônio estava junto à janela, desta vez sem copo nas mãos, mas com a mesma covardia imóvel de sempre. Você tem coragem de voltar vestida assim? Bianca perguntou, olhando o casaco de Rafael com desprezo. Que cheiro horrível! Dormi onde? Clara, debaixo de ponte. Mas lembrou da voz de Rafael, dizendo para pedir que repetissem olhando nos olhos. Repete. Bianca. Mas olhando para mim, a irmã piscou. Pega de surpresa por aquela resistência simples. Helena interveio com frieza. Você veio buscar documentos. Pegue e vá embora antes que piore sua situação. Clara respondeu. Minha situação piorou quando vocês decidiram que eu era descartável. Antônio finalmente virou o rosto. Não faça drama. A frase antiga, tão usada contra ela. Sou o menor. Naquele salão enorme. Clara caminhou até a escada sem pedir licença. Não é drama. É inventário. Hoje eu vou descobrir o que ainda é meu. No quarto. Tudo parecia arrumado demais. Como se alguém tivesse tentado apagar sinais de que Clara vivera ali. As gavetas estavam abertas. Algumas roupas haviam desaparecido. E a moldura com a foto de sua mãe biológica não estava mais sobre a mesa de cabeceira. Clara sentiu um frio diferente. Aquela fotografia era a única imagem que lhe restava de Lúcia. A mulher que Helena chamava de erro antigo de Antônio. Quando pensava que Clara não ouvia, Bianca apareceu à porta com os braços cruzados. Procurando lembrancinha de órfã, Clara se virou devagar. Onde está a foto? Bianca fingiu inocência. Mas seus olhos brilhavam. Talvez no lixo. Coisas velhas ocupam espaço. Clara deu um passo em sua direção. E Bianca imediatamente recuou com um sorriso vitorioso. Como se esperasse aquela reação. Helena entrou logo depois, trazendo uma pasta preta. Chega. Você pega seus documentos depois de assinar isto. Clara olhou para a pasta sem tocar. O que é? Helena abriu uma página com marcações amarelas. Uma declaração simples. Você reconhece que saiu de casa por vontade própria. Que não reivindicará bens da família. E que qualquer comportamento difamatório será tratado como ataque à honra dos Azevedo. Clara quase riu. Mas a vontade de chorar veio junto. Eles não queriam apenas expulsá-la. Queriam que ela ajudasse a escrever a versão oficial da própria expulsão. Antônio entrou no quarto e falou com pressa, evitando encarar a filha. Assina. Clara.
É melhor para todos. Ela olhou para ele, procurando uma rachadura mínima naquela máscara de pai conveniente. Melhor para Bianca. Para Helena ou para os Castro? O silêncio respondeu antes dele. Bianca se aproximou da penteadeira e pegou um estojo de veludo azul. Você sempre se faz de vítima. Mas todo mundo sabe que inveja o que é meu. Clara franziu a testar. Do que você está falando? Bianca abriu o estojo e soltou um grito ensaiado. Agudo o bastante para chamar o segurança no corredor. Meu colar sumiu. Helena levou a mão ao peito. Antônio empalideceu. Clara entendeu no mesmo instante. Não faça isso. Bianca apontou para a bolsa vazia de Clara. Procurez-moi ali. Ela voltou sem nada. É óbvio que veio levar alguma coisa. Clara segurou a bolsa contra o corpo. Não por culpa, mas por revolta. Era tão grosseiro, tão previsível e mesmo assim perigoso. O segurança avançou. Mas Clara deu um passo para trás e disse com voz firme: Ninguém toca em mim sem testemunha. Helena estreitou os olhos. Você perdeu o direito de impor condições. Clara ouviu a própria respiração acelerar. Mas então uma campainha ecoou no andar de baixo. Não era o som elegante da entrada principal, e sim o toque curto da área de serviço. A governanta apareceu no corredor. Confusa. Dona Helena. Chegou uma entrega urgente para o Sr. Antônio. O entregador diz que precisa de assinatura pessoal. Helena irritou-se. Antônio aproveitou a desculpa para fugir do quarto. E Bianca mordeu o lábio, contrariada por perder o ritmo da encenação. Pela janela, Clara viu de relance um homem de boné baixo junto à entrada lateral, segurando uma caixa simples. Não dava para ver o rosto, mas o casaco gasto amarrado à cintura denunciava Rafael. O coração dela falhou uma batida. Como ele sabia a hora exata de interromper? Como sabia que haveria uma porta de serviço ali? Bianca tentou retomar o controle. Revistem logo a bolsa dela. Clara respirou fundo e abriu a bolsa por conta própria, virando-a sobre a cama. O guardanapo, a chave antiga e nada mais caíram sobre o lençol claro, por um segundo. Bianca perdeu a cor. Helena percebeu o erro da filha antes de todos, mas tentou salvar a cena com dureza. Então ela escondeu, em algum lugar. Clara olhou para cada rosto. E a vergonha que antes a fazia encolher começou a se transformar em algo mais afiado. Ou talvez o colar nunca tenha saído do seu quarto. Bianca. A irmã deu uma risada nervosa. Você está me acusando. Estou pedindo que abram a gaveta da direita da sua penteadeira. Bianca congelou. Clara não sabia de fato se o colar estava lá, mas conhecia a irmã desde criança. Bianca sempre escondia as coisas no primeiro lugar que julgava óbvio demais para ser suspeito. Helena percebeu o tremor da filha e tentou encerrar tudo. Chega, Clara. Assina e saia? Mas Antônio, pressionado pelo medo de escândalo, caminhou até a penteadeira de Bianca e puxou a gaveta. O colar estava ali, enrolado em um lenço de seda. O quarto mergulhou em um silêncio tão pesado que até o segurança baixou os olhos. Clara sentiu uma vitória pequena, quase triste. Não era alegria provar inocência quando a própria família precisava ser convencida de que você não era ladra. No andar de baixo, Rafael entregava a caixa vazia a Antônio com uma calma irritante. Assinatura aqui. Senhor, disse, engrossando a voz e mantendo os olhos baixos. Antônio rabiscou qualquer coisa sem prestar atenção, ansioso para voltar ao drama familiar antes que os empregados comentassem demais. Rafael viu, pelo reflexo do aparador de prata. Clara descendo a escada com a pasta preta nas mãos. Não assinada, por um instante. Os olhos dos dois se encontraram. Ele não sorriu, mas o maxilar relaxou um pouco. Clara entendeu que a entrega fora uma distração planejada, e a gratidão veio misturada com desconfiança. Quando Rafael se virou para sair pela área de serviço, Helena parou no topo da escada.
Você ainda acha que pode enfrentar esta família? Clara apertou a pasta até amassar a borda. Não. Eu acho que posso parar de obedecer. Bianca, humilhada pelo colar encontrado, recuperou a voz com veneno. Você vai voltar rastejando. Ninguém fica do lado de alguém como você. Clara pensou na marquise, no café quente, no papelão dividido. Ontem eu também achei isso. Eu estava errada. A foto de Lúcia apareceu apenas quando Clara ameaçou vasculhar o lixo da casa diante dos empregados. A governanta, com olhos baixos e culpa antiga, revelou que Helena mandara guardar a moldura no depósito, junto com objetos que não combinavam mais com a decoração. Clara encontrou a imagem coberta de pó, mas intacta. Lúcia sorria jovem, com um vestido simples e uma coragem que Clara sempre tentou imaginar como herança. Ao segurar a moldura contra o peito, Clara ouviu Helena atrás de si. Essa mulher não te deixou nada além de vergonha. Clara fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, respondeu sem gritar. Então talvez seja dela que eu tenha herdado a força de sobreviver a vocês. Helena pareceu ofendida, não pela frase, mas pelo fato de Clara dizê-la sem pedir desculpa. No caminho para fora, Antônio tentou entregar um envelope com algum dinheiro. Peguei. Para não dizer que fomos cruéis. Clara olhou o envelope como se fosse algo sujo. Vocês foram cruéis antes de oferecer pagamento. Ela passou pelo pai sem pegar nada. A cada passo. Sentia medo. Mas o medo já não mandava sozinho. Rafael esperava 2 quadras adiante, encostado em um muro grafitado, sem a caixa e sem o boné. Quando Clara se aproximou, ele examinou rapidamente seu rosto. As mãos. A pasta. A moldura. Eles te machucaram. A pergunta saiu baixa, quase perigosa. Clara percebeu que ele não perguntava por educação. Havia uma tensão nele que não combinava com impotência. Tentaram me fazer assinar uma renúncia. E Bianca fingiu que eu roubei um colar. Rafael soltou um riso sem humor. Clássico. Clara apertou os olhos. Você fala como se já tivesse visto isso. Ele caminhou ao lado dela, mantendo distância suficiente para não parecer dono de sua decisão. Famílias poderosas não expulsam pessoas. Primeiro fabricam um motivo para o mundo acreditar que a pessoa mereceu. Clara parou. Como você sabia da entrada de serviço? Rafael demorou um segundo demais para responder. Observei a casa quando você entrou. E a entrega improviso. A palavra era pequena demais para explicar tudo. Clara olhou para ele. Para os dedos que ontem pareciam sujos de rua e hoje tinham segurado uma prancheta como quem conhecia contratos. Recepções. Rotinas de segurança. Rafael, eu não sou idiota. Ele sustentou o olhar dela. Eu nunca achei que fosse. Eles chegaram a uma padaria pequena fora do bairro nobre, daquelas onde trabalhadores encostavam no balcão para tomar café rápido antes do turno. Clara sentou-se no fundo, com a foto de Lúcia sobre a mesa e a pasta preta ao lado, enquanto Rafael comprava 2 pães de queijo e pagava com moedas contadas. Ela reparou em tudo, talvez porque passara a noite tentando entender aquele homem. A forma como ele escolhia mesas de costas para a parede, a maneira como observava as saídas. O cuidado em nunca deixar o casaco longe das mãos. Quando ele se sentou, Clara abriu a pasta e leu trechos da declaração. As palavras eram elegantes, mas cada linha tentava transformá-la em mentirosa. Eles queriam que eu apagasse minha própria história, ela disse. Rafael olhou para o papel. E por um segundo seus olhos correram pelas cláusulas com rapidez técnica. Não assinar foi a primeira escolha certa. Clara ergueu o rosto. Primeira, ele percebeu o erro tarde demais. Você vai precisar fazer outras. Antes que ela respondesse, um homem idoso entrou na padaria, usando terno simples e chapéu escuro. Ele passou por Rafael sem olhar diretamente, mas deixou cair um cartão dobrado perto da mesa. Rafael colocou o pé sobre o cartão antes que Clara pudesse vê-lo. Clara fingiu não perceber, mas percebeu.
Percebeu também o tremor quase invisível na mão de Rafael quando o homem idoso saiu. Mais um improviso, ela perguntou. Rafael recolheu o cartão e o guardou no bolso interno do casaco. Um conhecido antigo, conhecido de quem? Rafael do entregador. Do morador de rua ou do homem que sabe ler documentos de família como advogado? A pergunta ficou entre eles como uma lâmina. Rafael respirou devagar. E Clara viu nele uma guerra que não era contra ela. Eu não posso te contar tudo. A velha Clara teria aceitado migalhas de explicação, por medo de perder a única pessoa ao seu lado. A Clara que voltara à mansão e saíra com a foto da mãe nos braços não conseguia mais fazer isso. Então não me peça confiança como se fosse pão. Ela disse. Eu não tenho mais nada para dar sem saber o preço. Rafael baixou os olhos, atingido de um jeito que nenhum insulto parecia conseguir. Justo. Ele empurrou o prato para ela. Coma. Depois eu te levo a um lugar seguro para guardar seus documentos. Clara quase recusou por orgulho. Mas a fome era real. E a prudência também. Ela comeu, sem prometer confiança. Do lado de fora da padaria, o carro preto apareceu outra vez, parado do outro lado da rua com o motor ligado. Rafael viu pelo reflexo do vidro antes de Clara apontar. Seu rosto mudou. Não em pânico, mas em cálculo. Clara segurou a moldura com mais força. É por sua causa. Não é. Ele não respondeu logo. E essa demora foi resposta suficiente. Ontem eu achei que você estava fugindo da miséria, ela disse, sentindo a garganta apertar. Hoje acho que a miséria era seu disfarce. Rafael olhou para ela com uma tristeza dura. E eu acho que sua família cometeu o erro de te jogar justamente no caminho da minha guerra. Clara deveria ter se afastado naquele instante. Deveria correr para qualquer lugar onde Rafael. Bianca. Helena e carros pretos não existissem. Mas sua vida antiga já tinha sido queimada. E a nova começava com uma pergunta que ela não podia ignorar. Essa guerra vai me destruir. Rafael se aproximou apenas o suficiente para que a voz dele não atravessasse a rua. Só se você voltar a acreditar que nasceu para ser sacrificada. Clara olhou para a foto da mãe. Depois para a pasta não assinada. Naquele momento, escolheu não fugir. Então me ensine onde guardar documentos que ninguém da minha família possa roubar. Rafael abriu a porta lateral da padaria, conduzindo-a para a saída dos fundos. Atrás deles, o carro preto finalmente se moveu. Rafael levou Clara pela saída dos fundos da padaria, cruzando um corredor estreito que cheirava a café torrado, farinha e metal molhado. O carro preto continuava na avenida. Lento demais para ser coincidência. Mas ele não correu. Caminhou como quem conhecia o ritmo de uma perseguição e sabia que o primeiro erro era parecer acuado. Clara apertava a moldura da mãe contra o peito e a pasta preta de Helena debaixo do braço, tentando acompanhar sem tropeçar. Você vai me dizer para onde estamos indo? Ou isso também faz parte do seu repertório de improvisos? Ela perguntou. Baixa, mas com a voz mais firme do que se sentia. Rafael olhou sobre o ombro, avaliando uma motocicleta parada na esquina. Um lugar onde sua família não pode entrar sorrindo e sair com seus papéis. Clara quase respondeu com ironia, mas viu o modo como ele tocava o bolso interno do casaco, protegendo algo que não era dinheiro, e onde os homens do carro preto não podem entrar. Rafael parou diante de uma porta lateral sem placa. Em uma rua estreita atrás de uma loja de concertos, eles podem entrar em quase qualquer lugar. A diferença é que aqui alguém vai anotar o nome deles. A sala onde Rafael a levou não parecia esconder nenhum grande segredo. Era um escritório antigo no segundo andar de um prédio comercial perto da Avenida Paulista, com ventilador barulhento, arquivos de metal, uma janela estreita e uma recepcionista idosa que não perguntou nada ao vê-los chegar. Clara notou que a mulher olhou para Rafael por apenas um segundo, o suficiente para reconhecer mais do que deveria. E depois abaixou os olhos com respeito. Doutor Sérgio está esperando, ela disse. Clara virou o rosto para Rafael
esperando quem ele não respondeu. Apenas indicou que ela entrasse. O advogado era o mesmo homem de chapéu escuro da padaria, agora sem disfarce de desconhecido. Sentado atrás de uma mesa cheia de pastas, tinha mãos magras, olhos atentos e uma tristeza antiga no rosto. Senhorita Azevedo, ele cumprimentou, como se soubesse seu nome há dias. Clara congelou. Eu não me apresentei. Sérgio olhou para Rafael. E ali Clara viu uma troca silenciosa que doeu mais do que uma mentira explícita. Rafael sabia. O advogado sabia. Ei, ela. De novo? Era a última a entender a sala onde estava. Se vocês acham que vou entregar meus documentos para alguém que sequer explica como sabe meu sobrenome, estão confundindo cansaço com estupidez. Clara disse, recuando um passo. Rafael ergueu as mãos. Num gesto contido. Você não precisa entregar nada. Só guardar uma cópia autenticada em um lugar seguro. Sérgio abriu uma gaveta e empurrou sobre a mesa um envelope vazio. Um cartão simples e uma caneta. A senhorita pode lacrar o envelope diante de mim. Eu registro apenas que recebeu orientação para proteger seus documentos pessoais e a fotografia. Nada mais. Clara queria desconfiar de tudo. Mas a lógica era limpa demais para ser armadilha. Ainda assim, a ferida de ter sido manipulada pela própria família estava aberta. E qual é o seu interesse nisso? Doutor Sérgio. O advogado sustentou o olhar dela com uma delicadeza quase paternal. Às vezes, quando alguém é jogado para fora de uma casa, precisa primeiro provar para si mesmo que ainda existe no papel. A frase atingiu Clara em cheio. Ela guardou a cópia dos documentos. A declaração não assinada de Helena e uma foto digitalizada de Lúcia. Ao lacrar o envelope, percebeu Rafael observando suas mãos. Como se aquele gesto simples fosse uma vitória que ele desejava, mas não podia tocar. Bianca só soube do escritório porque o motorista dos Azevedo, pressionado por ela com promessas e ameaças, confessou ter visto Clara descer perto da Paulista, ao lado de um homem mal vestido. A princípio, Bianca achou a imagem ridícula, quase deliciosa. Clara, a filha incômoda, agora andando com um mendigo, mas quando ela chegou ao bairro em seu carro claro e viu Rafael saindo do prédio comercial com Sérgio ao lado, seu riso morreu antes de nascer. O mendigo não caminhava como um pedinte diante do advogado. Caminhava como alguém que tentava parecer menor por escolha. Sérgio falou algo baixo. E Bianca, escondida atrás do vidro fumê, leu apenas uma palavra nos lábios do velho Rafael. Depois, viu o advogado segurar o braço dele com uma urgência respeitosa demais. Cuidado, meu rapaz, disse Sérgio, a voz chegando fraca pela janela entreaberta. Rafael respondeu. Otávio se mexeu primeiro. Agora eu preciso saber quem ele comprou. Bianca sentiu um arrepio. Otávio. Aquele nome não pertencia ao universo de moradores de rua. Pertencia a colunas sociais. Holdings familiares. Disputas discretas e fortunas que famílias como os Azevedo orbitavam como planetas menores. Naquela tarde, Bianca fez o que sempre fazia quando se sentia ameaçada, transformou medo em estratégia. Não contou a Helena, porque a mãe usaria a informação para proteger a reputação dos Azevedo. Não o trono de Bianca. Ela ligou para uma antiga conhecida que trabalhava como assistente em um escritório de relações corporativas e, em menos de uma hora, conseguiu um número que não deveria estar ao alcance dela. Quando a chamada foi atendida, Bianca mudou a voz, tornando-a doce sem parecer fraca. Doutor Otávio Montenegro. Meu nome talvez não importe ainda, mas eu vi um homem que o senhor procura. Do outro lado da linha houve silêncio. Um silêncio caro. Perigoso. Muita gente acha que vê homens importantes. Respondeu Otávio. Bianca sorriu, embora suas mãos estivessem frias. Este usava um casaco velho.
Estava com o doutor Sérgio Valença e protege uma moça chamada Clara Azevedo. O silêncio mudou de peso. Otávio enfim perguntou: Onde? Bianca olhou para a própria imagem no espelho do carro e percebeu que havia encontrado algo maior que uma vingança doméstica. Eu posso dizer, mas não de graça. Minha família está prestes a fechar uma aliança. E Clara gosta de estragar coisas que deveriam ser minhas, enquanto Bianca vendia o primeiro pedaço da verdade. Clara tentava reorganizar a própria vida em uma pensão simples indicada por Sérgio, administrada por uma viúva chamada Dona Marlene. O quarto era estreito, com uma cama de ferro, uma janela para os fundos de uma lavanderia e uma mesa manchada. Mas tinha fechadura, silêncio e ninguém chamando Clara de vergonha. Rafael ficou do lado de fora, no corredor, como se atravessar aquele limite fosse admitir intimidade demais. Você pode ficar aqui por 2 noites. Depois vemos outro lugar, ele disse. Clara colocou a moldura de Lúcia sobre a mesa e respondeu: Você fala como se fosse responsável por mim. Ele abaixou os olhos. Não sou. Mas age como se fosse. A acusação saiu mais suave do que ela pretendia. Rafael encostou o ombro no batente. Cansado. Talvez porque eu saiba como é acordar um dia e descobrir que o teto sempre foi emprestado. Clara sentiu a vontade de perguntar sobre a família dele. Sobre Otávio. Sobre o advogado. Mas ele já estava fechando a porta por dentro dos próprios olhos. Você não precisa me proteger de tudo, ela disse. Só não minta para mim. Rafael respondeu sem força. Eu estou tentando não te arrastar para onde não há volta. A tentativa durou menos de 24 horas. No fim da manhã seguinte, Clara saiu para comprar sabonete e um carregador barato quando viu Rafael do outro lado da rua. Entrando em um café antigo de fachada discreta, não longe da Avenida Paulista. Ele usava o mesmo casaco, mas havia algo diferente na postura, mais tenso. Clara sabia que deveria voltar para a pensão, mas a frase dele martelava: Nela não te arrastar, para onde não há volta. Pessoas que dizem isso quase sempre já puxaram a corda. Ela atravessou a rua e ficou perto da entrada, fingindo olhar o cardápio, pela janela. Viu Sérgio sentado com Rafael em uma mesa de canto. O advogado colocou uma pasta fina sobre o tampo e disse algo que Clara não ouviu. Rafael levou a mão ao rosto, cansado. E então a porta se abriu com a saída de uma cliente, deixando escapar a voz de Sérgio. Se a moça Azevedo continuar perto do senhor, Otávio vai usá-la como isca. Clara parou de respirar. Rafael respondeu. Baixo, mas audível. Ela já está perto. A família dela a descartou. Isso pode ser útil. A palavra útil entrou nela como vidro. Clara se afastou antes de ouvir o restante. Dentro do café. Rafael continuou, sem saber que acabara de feri-la pela metade de uma frase. Útil para mantê-la viva. Sérgio. Se Clara voltar sozinha para os Azevedo, eles vão esmagar a versão dela antes que ela aprenda a se defender. O advogado apertou a pasta. E se ela descobrir quem o senhor é? Por outra boca, Rafael olhou para o casaco sobre o próprio corpo, os dedos roçando a costura interna, onde ainda escondia mais do que documentos. Então ela vai me odiar antes de entender. Talvez seja melhor assim. Sérgio suspirou. E pela primeira vez perdeu a formalidade. Rafael, seu pai morreu acreditando que você ainda poderia confiar em alguém. O nome inteiro não foi dito. Mas o peso dele estava na mesa. Rafael fechou os olhos por um segundo. Meu pai confiou em Otávio. Veja o que sobrou. Do lado de fora. Clara caminhava rápido, repetindo apenas o que tinha ouvido. Isso pode ser útil. Não ouviu proteção. Não ouviu medo. Ouviu função. Peça. Escudo. Mais uma vez. Alguém decidia o lugar dela sem pedir. Quando Rafael voltou à pensão, encontrou Clara com a bolsa pronta. A moldura de Lúcia
embrulhada em uma toalha, e o envelope de documentos escondido sob o braço. O rosto dela estava seco demais para quem tinha chorado, e isso o assustou mais do que lágrimas. Aonde você vai? Ele perguntou. Clararia uma vez. Sem alegria. Engraçado. Minha família fez a mesma pergunta quando queria controlar a resposta. Rafael fechou a porta atrás de si devagar. Clara. Espera. Ela virou. Eu ouvi você no café. A cor sumiu um pouco do rosto dele. O que você ouviu? O suficiente. E eu sou útil? Não sou. A menina jogada fora, pela família perfeita. A pobre coitada que ninguém procura. Uma distração conveniente enquanto você foge de homens caros em carros pretos. Rafael deu um passo, mas parou quando ela recuou. Não foi isso. Então, diga o que foi. Ele passou a mão pelo cabelo. E pela primeira vez, Clara viu o pânico real romper a disciplina dele. Eu usei a palavra errada. Homens como você nunca usam palavras erradas. Usam palavras exatas quando acham que ninguém importante está ouvindo. O golpe foi justo. E Rafael sentiu. Ele poderia ter contado tudo. O sobrenome, a herança, a queda do pai, a traição de Otávio, o conselho dividido, a imprensa comprada, o motivo do casaco velho e dos dias dormindo perto de estações para parecer invisível. Mas contar tudo significava colocar Clara oficialmente dentro da guerra. E não contar significava perder rola. Pela primeira vez em anos. Rafael não encontrou estratégia sem dano. Meu nome não é só Rafael. Ele disse, escolhendo a menor parte da verdade. Clara apertou a alça da bolsa. Que surpresa! Eu nasci em uma família que transforma afeto em moeda e sobrenome em sentença. Estou escondido porque meu tio quer me forçar a assinar documentos que entregariam a ele o controle de algo que era do meu pai. Clara ficou imóvel. Mas os olhos dela não amoleceram. Então você também sabe o que é uma renúncia. Rafaela assentiu. Zai. E mesmo assim me deixou entrar naquela casa sem me dizer que eu estava sendo seguida por problemas que nem eram meus. Ele engoliu a resposta fácil. Eu achei que podia controlar. Clara ergueu o queixo. Esse é o problema. Você achou que podia me incluir no seu plano sem me incluir na verdade. O silêncio depois disso foi mais íntimo que qualquer confissão. Do lado de fora, passos subiram a escada. Pararam diante da porta errada e seguiram. Rafael ouviu. Clara também. A tensão voltou ao corpo dele como armadura. Você precisa sair daqui agora. Ele disse. Clara sorriu com tristeza. Está vendo de novo uma ordem. Rafael fechou os punhos. Lutando contra o próprio instinto. Não é ordem. É medo. A honestidade breve a fez hesitar. Medo de quê? Ele olhou para ela. E a resposta veio baixa, quase arrancada. De que Otávio descubra que, pela primeira vez, alguém me viu sujo. Sem nome. Sem nada. E ainda assim dividiu o pão comigo. Ele saberia usar isso. Clara sentiu o golpe mudar de forma. Aquilo não apagava a mentira, mas revelava a ferida por trás dela. Mesmo assim, confiança não voltava porque a dor tinha explicação. Você devia ter confiado em mim antes que eu ouvisse pela porta. Rafael abaixou a cabeça. E Esai. Clara pegou a moldura. Abriu a porta e disse: Então aprenda com a minha ausência. Ela desceu a escada sem olhar para trás. Embora cada degrau parecesse puxar um fio invisível preso ao peito, Rafael não a seguiu de imediato. Aprendera cedo demais que correr atrás de alguém podia parecer captura. Não cuidado. Mas quando olhou pela janela e viu um homem de terno escuro atravessar a rua em direção à pensão, levou apenas um segundo para reconhecer um dos seguranças de Otávio. Clara já estava na calçada. Bianca. Sentada dentro de um carro claro estacionado mais adiante. Observava tudo, com satisfação nervosa. Sem saber que estava brincando com uma família muito mais cruel que a sua.
O homem de terno levou o celular ao ouvido e disse: A moça saiu. Sozinha. Rafael pegou o casaco. Tocou a costura escondida e sentiu o peso do segredo que ainda não entregara a ninguém. Clara caminhava em direção à avenida com a foto da mãe nos braços. Ferida demais para aceitar proteção. Orgulhosa demais para pedir socorro. Atrás dela. Duas guerras finalmente se encontravam. E Rafael entendeu. Tarde demais. Que esconder a verdade também era uma forma de traição. Clara não chegou à avenida. Antes que pudesse atravessar. Um carro claro encostou junto ao meio-fio. E a janela desceu o suficiente para revelar o rosto impecável de Bianca. A irmã não parecia furiosa. Parecia satisfeita. O que era pior. Você está andando depressa demais para alguém que não tem para onde ir. Disse. Com uma doçura venenosa. Clara apertou a moldura de Lúcia contra o peito e continuou caminhando. Mas Bianca soltou a isca com precisão. A foto não é a única coisa que restou da sua mãe. Helena guardou uma carta dela. Uma carta verdadeira. Clara parou sem querer. Rafael? Ainda dentro da pensão. Viu de longe a hesitação dela e desceu as escadas de 2 em 2 degraus. Bianca percebeu o movimento no reflexo do espelho e sorriu. Eu sabia que você viria se fosse por ela. Clara olhou para a irmã. Onde está? Bianca abriu a porta do carro. Em um lugar onde mamãe não pode queimar antes que você leia. Mas se trouxer seu mendigo de estimação, eu desapareço com tudo. Clara sabia que era armadilha. O problema das armadilhas feitas com amor perdido é que a vítima entra enxergando os dentes. Ela entrou no carro de Bianca sem aceitar o olhar de Vitória da irmã e deixou a porta se fechar com um som que pareceu sentença. Se isso for mentira, eu nunca mais olho para você, disse Clara. Bianca deu partida. Os olhos fixos na rua. Você fala como se eu ainda precisasse do seu olhar. Por trás delas. Rafael saiu da pensão a tempo de ver o carro dobrar a esquina. O homem de terno escuro bloqueou seu caminho com uma calma treinada. O senhor Otávio prefere que o senhor espere. Rafael olhou para o homem e, por um instante, todo o disfarce de pobreza caiu. Tire a mão do bolso antes que eu esqueça que estamos em via pública. O segurança hesitou. Foi o suficiente para Rafael passar por ele e correr até a rua. Mas o carro de Bianca já tinha desaparecido no trânsito. No bolso interno do casaco, o cartão de Sérgio parecia queimar. Bianca levou Clara a um hotel antigo no centro. Não luxuoso o bastante para chamar atenção, mas caro o bastante para esconder reuniões que ninguém queria registrar. No elevador, Clara observou a irmã ajeitar o cabelo como se fosse entrar em uma festa. Você vendeu alguma coisa? Não foi? Perguntou. Bianca sorriu para o espelho. E eu negociei. É diferente. Com quem a porta se abriu antes da resposta. Em uma suíte de cortinas pesadas, Otávio Montenegro esperava sentado diante de uma mesa baixa. Usando terno cinza e um relógio discreto demais para ser barato. Ele não se levantou. Senhorita Clara Azevedo. A jovem que meu sobrinho resolveu transformar em consciência. Clara sentiu o estômago gelar ao ouvir sobrinho. Bianca ficou perto da porta. Subitamente menor diante daquele homem. Onde está a carta da minha mãe? Clara perguntou. Otávio inclinou a cabeça. Direta. Gosto disso. Rafael também gostava antes de aprender a se esconder embaixo de papelão. Clara percebeu tarde demais que a carta nunca fora o centro. Ela era. Otávio não gritou. Não ameaçou de forma vulgar. E isso o tornava mais perigoso. Colocou sobre a mesa uma pasta com fotos de Rafael entrando no escritório de Sérgio. De Clara na padaria. Da pensão. Da mansão Azevedo. Seu amigo tem algo que pertence à família Montenegro. Um casaco velho. Uma mania sentimental. Uma tentativa infantil. De honrar um pai derrotado. Clara manteve o rosto firme. Embora o coração batesse rápido, eu não sei do que está falando. Otávio sorriu. Sabe menos do que imagina.
mas talvez mais do que deveria. Rafael vai aparecer por você. E quando aparecer, assinará o que se recusou a assinar por anos. Bianca, tentando recuperar importância. Acrescentou: Você sempre quis ser especial. Clara, parabéns. Agora é uma moeda de troca. Clara olhou para a irmã com nojo silencioso. Você entregou uma pessoa para um homem desses por medo de perder um jantar de anúncio? Bianca empalideceu. Otávio riu baixo. Famílias pequenas fazem crueldades pequenas. Eu apenas dei escala. Rafael não foi direto ao hotel. Pela primeira vez. Escolheu não obedecer ao impulso de invadir o lugar e confirmar todas as acusações de Clara sobre controle. Ligou para Sérgio de um telefone emprestado em uma banca e disse apenas: Otávio pegou Clara. Bianca entregou. Do outro lado, o advogado ficou em silêncio por meio segundo. Então ele também vai querer o casaco. Rafael olhou para os próprios ombros. O casaco não estava com ele. Estava no quarto da pensão. Deixado ali quando Clara saiu apressada com parte das coisas. Ela está com o que ele quer sem saber. Sérgio respirou fundo. Rafael. Seu pai costurou aquilo para chegar ao conselho. Não para salvar sua vida em uma suíte de hotel. Rafael fechou os olhos. Hoje é a mesma coisa. Sérgio mudou o tom. Não apareça sozinho. Se aparecer, Otávio ganha a assinatura e a narrativa. Traga-o para onde há registro. Rafael olhou para a avenida, onde a tarde endurecia sobre São Paulo. Clara não vai esperar registro se achar que a carta da mãe está ali. Na suíte, Clara foi deixada em uma poltrona perto da janela, enquanto Otávio atendia ligações curtas e Bianca circulava como alguém arrependido demais para admitir, sobre uma cadeira. Clara reconheceu o casaco velho de Rafael. Um dos homens de Otávio havia buscado suas coisas na pensão, mas aparentemente não sabia o que procurar. O tecido estava jogado com desprezo, úmido na barra, rasgado perto do forro. Clara se lembrou da noite sob a marquise, da costura rígida que sentira quando Rafael o colocou sobre seus ombros. Bianca percebeu seu olhar e zombou. Ainda com saudade do cheiro de rua, Clara não respondeu. Esperou. Quando Otávio foi para o quarto ao lado e Bianca abriu o celular para verificar mensagens, Clara puxou o casaco para o colo como se buscasse conforto. Seus dedos encontraram a costura grossa. Não era remendo. Era esconderijo. Com a unha quebrada, ela puxou um fio solto até abrir um pequeno rasgo. De dentro, caiu um anel antigo com o símbolo Montenegro e um dispositivo minúsculo embrulhado em plástico. Clara não compreendeu tudo, mas compreendeu o bastante. O anel era prova de linhagem, talvez de sucessão. O dispositivo parecia antigo, mas preservado com cuidado. Junto dele havia uma tira de papel dobrada muitas vezes, com um número escrito à mão e duas palavras. Conselho. O mundo se alinhou de forma brutal. O carro preto. O advogado. O medo de Rafael. A palavra herdeiro. O nome. Otávio. Clara sentiu a raiva contra Rafael ainda viva. Mas agora misturada a uma lucidez nova. Ele escondera a verdade. Otávio queria destruir. Eram dores diferentes. Ela guardou o anel dentro do sutiã. Escondeu o dispositivo na manga e deixou o casaco no mesmo lugar. Quando Bianca se aproximou, Clara perguntou baixo: Você sabe o que ele vai fazer com você depois que usar nossa família? Bianca estreitou os olhos. Não tente me colocar contra ele. Eu não preciso. Homens como Otávio descartam melhor do que Helena. Você só ainda não chegou à sua vez. A frase acertou onde Bianca mais sangrava. Por um segundo, a máscara da irmã rachou. Você não entende. Eu passei a vida ouvindo que precisava ser perfeita porque você era o problema. Se você voltasse a ser aceita, tudo que eu fiz para ser escolhida não valeria nada. Clara olhou para ela com uma tristeza cansada.
Então você preferiu me destruir a descobrir se alguém te amaria sem competição. Bianca virou o rosto. Mas não chamou Otávio quando Clara pediu para ir ao banheiro. Foi uma fraqueza pequena, quase invisível. E Clara a usou, trancada no cômodo estreito. Abriu a janela basculante o suficiente para alcançar a área de serviço lateral, onde um telefone interno ficava preso à parede. Discou o número de Sérgio com dedos trêmulos. Quando ele atendeu, ela disse tudo em uma respiração só. Estou com um anel. Há um dispositivo no casaco. Otávio está no hotel e quer Rafael assinando. Não mande Rafael sozinho. Sérgio não perguntou como ela sabia. Clara, me escute. Você vai fazer Otávio falar diante de testemunhas. Eu trarei as testemunhas. O plano não era elegante. Era perigoso, imperfeito, e dependia daquilo que Clara conhecia melhor do que qualquer advogado. O orgulho de pessoas que acreditavam que podiam humilhar sem consequência. Ela voltou à sala com o rosto pálido e disse a Otávio que Rafael jamais assinaria se não ouvisse da boca dele porque seu pai havia sido traído. Otávio riu. Menina, você acha que está em novela? Clara segurou o tremor das mãos. Acho que homens como o senhor gostam de ouvir a própria vitória antes de vencer. A vaidade dele brilhou. Bianca percebeu tarde demais que Clara não estava suplicando. Otávio se aproximou. Baixo e cruel. O pai de Rafael era fraco. Queria dividir poder, proteger funcionários, manter promessas que custavam dinheiro. Eu apenas acelerei a queda dele. Uma reunião adiada. Um motorista pressionado. Um laudo conveniente. Nada que o mundo dos negócios já não faça com luvas limpas. Clara sentiu náusea. Mas manteve os olhos nele. Na porta entreaberta da suíte. Câmeras pequenas de celulares gravavam. Sérgio chegara com 2 conselheiros Montenegro e um tabelião conhecido da família. Quando Rafael enfim entrou no corredor do hotel, preparado para trocar a própria liberdade pela segurança de Clara. Encontrou Sérgio bloqueando sua passagem. Não entre como herói desesperado, disse o advogado. Entre como herdeiro, Rafael Bill. Pela tela do celular de Sérgio, Otávio confessando o suficiente para destruir anos de manipulação. Viu Clara sentada diante dele, pálida, firme, fingindo medo para arrancar verdade. Algo no peito de Rafael se partiu e se recompôs de outra forma. Ele entrou na suíte sem levantar a voz. Otávio virou-se, primeiro irritado, depois alerta ao ver os conselheiros atrás dele. Clara se levantou e tirou da manga o dispositivo protegido. Acho que isso também pertence ao conselho. Sérgio recebeu o objeto com cuidado. Pertence à verdade. Otávio perdeu a cor. Bianca deu um passo para trás. Finalmente entendendo que havia vendido Clara por uma guerra na qual jamais teria cadeira. Rafael olhou apenas para Clara. Você podia ter fugido, ela respondeu. Ainda ferida, eu fugi a vida inteira. Hoje eu quis escolher o campo de batalha. A queda de Otávio não foi barulhenta no primeiro instante. Homens como ele não desmoronam gritando quando há testemunhas importantes. Ele tentou sorrir. Tentou chamar aquilo de armação. Tentou dizer que Clara era instável. E Rafael. Ingrato. Mas o anel antigo sobre a mesa, o dispositivo recuperado do casaco e a presença dos conselheiros transformaram suas palavras em fumaça. Sérgio declarou que a gravação original seria preservada e comparada aos registros deixados pelo pai de Rafael. O tabelião anotou a entrega voluntária das provas. Bianca chorou sem lágrimas, dizendo que não sabia de nada. Mas Clara não olhou para ela. Olhou para Rafael. E a vitória não apagou a mágoa entre os dois. Você me protegeu escondendo a verdade. Ela disse. E quase me fez cair nas mãos dele sem saber por quê. Rafael aceitou a acusação de pé, diante de todos. You erai. Não porque te amei pouco, mas porque confiei demais no meu medo. Clara baixou os olhos. Aquela frase não curava tudo.
Mas era a primeira que não parecia estratégia. Na saída do hotel, com Otávio levado pelos próprios advogados para uma contenção discreta, e Bianca tremendo ao telefone sem conseguir alcançar Helena. Clara respirou o ar pesado da rua, como se tivesse voltado debaixo d'água. Rafael caminhou ao lado dela sem tocar lá. O casaco velho estava agora em seus braços. Aberto. Sem segredo. Quase sem função. A carta da minha mãe nunca existiu. Não é? Clara perguntou. Rafael respondeu com honestidade dolorida. Talvez não, mas podemos procurar sem mentira. Ela olhou para ele. Cansada demais para odiar. Lúcida demais para perdoar depressa. Não prometa como quem compra perdão. Rafaela sentiu. Então eu não prometo. Eu fico disponível para provar. Clara segurou a moldura de Lúcia pela primeira vez. Não se sentiu órfã de si mesma. Tinha entrado naquele dia como isca. Saía como testemunha. Guardiã de uma verdade e dona da própria escolha. Atrás deles. As luzes do hotel pareciam menores. À frente. A guerra ainda não terminara. Mas Rafael já não andava escondido. E Clara já não andava abaixando a cabeça. Na manhã seguinte, São Paulo parecia mais clara do que deveria. Como se a cidade fingisse não ter ouvido a confissão de Otávio ecoando em uma suíte fechada. Rafael apareceu diante do prédio da Montenegro sem o capuz. Sem a barba descuidada, escondendo o rosto e sem o casaco velho como armadura. Usava um terno simples, emprestado por Sérgio. Ainda sem o brilho calculado dos herdeiros que nasciam para fotografias. Mas havia nele uma autoridade que não vinha do tecido. Clara caminhava ao seu lado, com a moldura de Lúcia dentro da bolsa e o envelope de documentos protegido contra o peito. Você não precisa entrar comigo, Rafael disse antes das portas de vidro. Clara olhou para o reflexo dos dois. Ele ainda ferido pelo próprio passado. Ela ainda marcada pela expulsão. Oisai. É por isso que vou entrar. Rafael não sorriu. Apenas assentiu. Como alguém aprendendo a respeitar uma escolha, sem tentar possuir, a sala do conselho ficava no alto da torre, com janelas enormes voltadas para a Faria Lima e uma mesa tão longa que parecia feita para separar pessoas. Não para reuni-las. Otávio já estava lá, cercado por advogados e por uma calma ensaiada que não alcançava os olhos. Alguns conselheiros cochichavam. Outros evitavam olhar diretamente para Rafael, como se a presença dele revelasse a covardia de todos que aceitaram sua ausência por conveniência. Sérgio colocou sobre a mesa o anel antigo, o dispositivo recuperado do casaco e os registros deixados pelo pai de Rafael. Não houve espetáculo. Apenas uma sequência de verdades ditas com precisão. Otávio tentou interromper, chamando a gravação de manipulação e Clara de jovem, emocionalmente instável. Rafael não levantou a voz. Cuidado, tio. A última vez que o senhor subestimou uma mulher nesta história, ela trouxe o senhor até aqui. Clara sentiu todos os olhares se voltarem para ela, mas não abaixou a cabeça. Quando pediram que Clara falasse, ela não transformou sua dor em teatro. Contou como havia sido atraída ao hotel por uma promessa falsa sobre a mãe, como encontrou o casaco, como ligou para Sérgio e como provocou Otávio a falar diante de testemunhas. A cada frase, Bianca parecia encolher mais na cadeira próxima à porta. Chamada ali, porque seu envolvimento já não podia ser varrido para debaixo do tapete social dos Azevedo. Minha irmã me entregou porque acreditou que eu continuaria sendo a parte descartável de qualquer negociação. Clara disse, sem olhar para Bianca com ódio, apenas com uma distância que doía mais. Bianca tentou se defender, a voz falhando enquanto dizia que não sabia até onde Otávio iria. Clara finalmente a encarou. Você sabia o bastante para me colocar no carro. O resto foi só a sua esperança de não ser responsabilizada. O silêncio que veio depois foi limpo. Pela primeira vez, ninguém correu para proteger Bianca das consequências.
Otávio perdeu o controle apenas quando percebeu que a votação do conselho já se inclinava contra ele. O homem que falava baixo começou a sorrir demais. Depois a acusar Sérgio de traição. Rafael de ingratidão e os conselheiros de fraqueza. A Montenegro não foi construída por sentimentalismo. Ele disse, batendo a mão na mesa. Rafael respondeu com uma calma que parecia ter custado anos de dor. Também não será mantida por medo. Sérgio anunciou que Otávio seria afastado de qualquer função de decisão enquanto os fatos fossem encaminhados aos canais competentes e auditados pela própria estrutura da empresa. Não era uma vingança instantânea. Não era uma queda teatral. Era pior para Otávio. Era o começo de uma perda que teria atas, testemunhas, contratos revisados e portas fechadas uma a uma. Clara observou Rafael naquele momento e viu que ele poderia esmagar o tio com fúria. Mas escolheu algo mais difícil: não se tornar parecido com ele. Depois da reunião, Rafael levou Clara ao terraço do prédio, onde o vento alto arrancava um pouco do peso da sala. Ele colocou o casaco velho sobre o parapeito, agora vazio de provas, e tocou o tecido como quem se despedia de uma versão de si mesmo. Meu pai costurou aquilo quando soube que Otávio vigiava todos os cofres e escritórios. Rafael disse. Ele queria que a verdade sobrevivesse, mesmo se ninguém acreditasse em nós. Clara ficou em silêncio por alguns segundos, e você se escondeu dentro da mesma verdade. Rafael aceitou a frase. Sam, eu achei que desaparecer era a estratégia. Depois achei que te proteger era decidir por você. Errei nas duas coisas. Clara olhou para a cidade. Lembrando a marquise, o pão dividido, o medo de ouvir a palavra útil. Eu ainda estou magoada. Ele respondeu sem pressa. Eu sei. Aquela simplicidade importava. Pela primeira vez. Rafael não tentou resolver a dor com explicação. Apenas ficou ali, presente, deixando Clara escolher o tamanho da distância. A distância foi testada naquela mesma tarde, quando Helena Azevedo chegou ao prédio Montenegro, acompanhada de Antônio e Bianca. Todos vestidos como se a elegância pudesse apagar o cheiro de desespero. A recepção os manteve esperando por quase uma hora. E Clara soube disso sem prazer. Quando finalmente desceu, encontrou a mãe postiça segurando uma bolsa cara, com os dedos tensos. Antônio parecia menor fora da própria mansão. Bianca não chorava, mas seus olhos estavam vermelhos de raiva e medo. Helena foi a primeira a falar. Clara. Houve exageros. Todos estávamos sob pressão. Clara olhou para a mulher que a expulsara sem documentos e sentiu uma calma estranha, quase adulta. Exagero é gritar em um jantar. O que vocês fizeram foi abandono. Antônio tentou se aproximar. Filha, podemos conversar em casa. Clara deu um passo para trás. Eu não tenho casa lá. Vocês deixaram isso muito claro quando fecharam o portão. Helena então mudou de tom, revelando o verdadeiro motivo da visita. Os Castro haviam suspendido a aliança com Bianca ao saber do envolvimento dela com Otávio, e alguns parceiros dos Azevedo começavam a fazer perguntas. A família precisava que Clara negasse publicamente a expulsão, minimizasse o sequestro emocional e aparecesse em uma foto ao lado de Bianca, sorrindo como se tudo fosse um mal-entendido doméstico. Clara ouviu sem interromper. Bianca explodiu antes dela. Você conseguiu o que queria. Todo mundo agora sente pena de você. Clara virou-se para a irmã. Eu nunca quis pena. Queria que vocês parassem de chamar crueldade de amor. Helena apertou os lábios. Você vai destruir sua própria família. Por orgulho, Clara sentiu a velha culpa tentar acordar, mas ela já não encontrou espaço. Não. Eu só não vou mais me destruir para salvar a mentira de vocês. Foi então que Rafael apareceu no corredor. Não para tomar a palavra de Clara, mas porque ouviu o tom de Helena subir. Antônio empalideceu ao reconhecê-lo como o herdeiro Montenegro que todos os jornais corporativos já começavam a mencionar naquela manhã.
Helena recompôs o rosto com rapidez humilhante. Senhor Montenegro, nossa família sempre teve enorme respeito pela sua. Rafael olhou para ela como havia olhado para os homens de Otávio. Sem raiva visível, mas sem qualquer concessão. Curioso, ontem, quando eu era apenas um homem com um casaco rasgado, sua família me chamaria de lixo. Helena perdeu a fala. Rafael se aproximou de Clara, deixando espaço entre eles para que todos entendessem que ela não era propriedade a ser exibida. A mulher que vocês jogaram fora, de hoje em diante, é a mulher que eu vou honrar, mas a decisão de perdoar, acusar, ficar ou partir pertence a ela, não a mim. Clara respirou fundo. Aquela era a declaração que o mundo esperaria como posse. Rafael a transformou em liberdade. Clara não gritou com os Azevedo. Também não os abraçou. Disse a Antônio que não queria seu dinheiro, mas exigiria, pelos meios corretos, acesso aos documentos e objetos de Lúcia que tivessem sido escondidos. Disse a Helena que não participaria de nenhuma fotografia para restaurar reputação. Disse a Bianca que a inveja não seria mais uma corrente entre as duas. Você vai ter que descobrir quem é quando não houver uma Clara para culpar. Concluiu. Bianca abriu a boca, mas nada saiu. Talvez, pela primeira vez, não houvesse plateia disposta a completar sua cena. Antônio chorou em silêncio. Tarde demais para ser pai naquela tarde. Mas talvez cedo o bastante para começar a responder por suas omissões. Clara saiu antes que o arrependimento deles tentasse virar mais uma prisão. No elevador, sentiu as pernas tremerem. Rafael percebeu, mas não tocou nela sem pedir. Posso segurar sua mão? Clara olhou para ele. Depois de uma pausa, ofereceu os dedos. Não era perdão completo, era começo. Os meses seguintes não transformaram dor em conto de fadas. E foi isso que tornou tudo verdadeiro. Otávio perdeu influência, aliados e o privilégio de mover peças invisíveis sem ser visto. Bianca enfrentou o rompimento com os Castro, o julgamento social que tanto temia, e uma casa onde Helena já não podia fingir que a filha perfeita não tinha sombras. Antônio enviou a Clara uma caixa com cartas antigas de Lúcia, encontradas em um cofre doméstico que Helena dizia não existir. Clara leu cada uma devagar, chorando sem pressa, descobrindo uma mãe que não a abandonara por desamor, mas fora empurrada para fora por uma família que preferia versões convenientes. Rafael não pediu para estar presente em todas as leituras. Às vezes ficava na cozinha da pequena casa que Clara alugou, preparando café, aprendendo que amar também era esperar do lado de fora de uma ferida. Clara, por sua vez, começou a trabalhar com Sérgio em um projeto de apoio jurídico discreto para pessoas pressionadas por famílias poderosas a assinar renúncias que não entendiam. Na noite em que se completou um ano desde a Marquise, Rafael levou Clara ao mesmo ponto de ônibus onde tudo começara. A banca havia sido reformada. O papelão não existia mais. E a cidade passava por eles sem saber que ali um herdeiro sem nome e uma filha sem casa tinham dividido o primeiro abrigo. Clara usava um vestido simples, o cabelo solto e a carta favorita de Lúcia dobrada na bolsa. Rafael trouxe 2 pães doces, partiu um ao meio e ofereceu a parte maior. Clara riu, emocionada. Você ainda acha que eu preciso comer mais que você? Ele respondeu. Acho que algumas tradições devem sobreviver. Depois ficou sério, mas não teatral. Eu te amo, Clara. Não porque você me salvou, não porque me devolveu o nome, mas porque ao seu lado eu aprendi a não me esconder dentro dele. Clara segurou o pão, lembrando a mulher que fora naquela noite, descalça de coragem, faminta de afeto. Eu também te amo, disse ela, mas amo mais ainda quem eu me tornei quando parei de implorar para ser escolhida. Rafael não se ajoelhou diante de uma plateia.
Não abriu uma caixa de joias sob flashes. Não comprou um restaurante inteiro para provar sentimento. Apenas tirou do bolso o anel antigo dos Montenegro, agora preso a uma corrente simples, e colocou na mão de Clara. Isto não é um pedido para você carregar meu sobrenome. É um convite para caminhar comigo sem perder o seu. Clara fechou os dedos sobre o anel e pensou nos Azevedo. Helena. Bianca. Em todas as portas que haviam se fechado para empurrá-la até aquela rua, nenhuma delas parecia poderosa agora. Eram apenas portas. Ela escolheu Rafael não como salvador, mas como testemunha da sua reconstrução. Quando os dois caminharam pela calçada iluminada, São Paulo continuou dura. Imensa. Indiferente. Ainda assim, Clara sorriu. A menina que fora expulsa sem nada, agora tinha nome. Memória. Amor e escolha. Isso. Enfim, era uma fortuna que ninguém poderia tomar.